A minha leitura é, o Fux está dando um recado. Ó, quando vocês vierem estuprar o Maduro, o Lula e a Suprema Corte inteira, lembre-se que eu ainda sou o juiz e eu não estou com essa galera. A minha leitura é essa. Vocês... Mas olha, pessoal, o voto do Fux foi matador, né? E ficou muito claro, isso falando das preliminares, né? A gente ainda não sabe como que vai, pra onde porque vai ainda tem esse risco, chegar no fim, condeno... Mesmo assim ele condenar, exatamente, tá? Então, ainda a gente tá falando aí do voto em relação às preliminares, ou seja, o Fux, ao contrário dos outros ministros, ele não ignorou as alegações finais. Isso foi uma coisa que o Cecchini falou ontem com a gente, né? Porque se você ignora as preliminares, então pra que teve alegações finais? Pra que teve defesa? Exato. Não precisava ter defesa. Na verdade, não precisava nem ter julgamento. Porque se não tem defesa, já chegava diretamente a acusação. Então, pro Alexandre de Moraes e pro Flávio Dino, foi isso que aconteceu. Agora, o Fux não. Ele voltou nas preliminares, analisou uma por uma. E aqui que tá um ponto importante. Tecnicamente, ele demonstrou que a defesa estava correta. Ou seja, diferente dos votos do Alexandre de Moraes e do Dino, ele não está fazendo narrativa, ele não está contando história. Ele não dá opinião, vocês perceberam isso? Ele cita vários processos, vários julgamentos. Do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência, não só do Supremo Tribunal Federal, Sim, de primeira internacional instância, também. de tribunais regionais federais, de tribunais internacionais, convenções internacionais, citou a ONU, o Acordo de São José da Costa Rica. Cara, ele sai citando. E Exato. isso não é, para quem conhece a STF, isso não é equipe jurídica técnica que fica buscando esses fatos, tá? Até porque tá tudo muito bem concatenado, né? Você vê que foi o Fux que preparou mesmo aquilo ali. Pô, com certeza ele teve uma equipe que o ajudou e tal. Ele mandava, ó, procura isso, procura aquilo. Ele gerenciou, né, ali a coisa. Mas você percebe que tá tudo muito bem concatenado. Mas o que mais me chamou a atenção foi isso, a questão jurídica do voto do Fux. Ele em nenhum momento tentou forçar nada. É muito diferente dos outros. Os outros ficam forçando o tempo inteiro, ficam criando narrativas o tempo inteiro no voto deles, uma coisa que não tem cabimento. O seu voto tem que ser baseado em leis e em jurisprudências, na Constituição e na literatura do direito. É assim que se faz. E não ficar falando, não, porque isso ficou claro, não, isso aqui não sei o quê. Olha, esse documento, esse áudio, isso claramente... Não tem. O Fux em vários momentos falou, olha, não tem como aceitar isso porque não há provas de que isso aconteceu. Ele trouxe a questão dos 70 terabytes que a defesa bateu e todos ignoraram, tá? Porque é absurdo. É completamente absurdo. Você não tem condição de fazer algo assim. Como é que a defesa vai se preparar com 70 terabytes sem um sumário, sem um índice, sem que a acusação aponte ali exatamente onde estão cada uma das coisas? Porque isso é obrigação da acusação. Não é a defesa que tem que organizar o conjunto de provas. É a acusação que organiza o conjunto de provas para acusar. E outra coisa, como que a acusação conseguiu ler 70 terabytes 30 anos. Não nesse conseguiu. pouquíssimo tempo? Esse foi outro ponto. Eu acho que foi um ato antidemocrático do Fux. Fux não ter falado do Pateta e nem do Mickey. Nossa, o Dino ontem falou. Você vê a diferença do voto. É né? inacreditável. E os dois são juízes, tá? Enquanto Pois o Fux cita juristas do Brasil todo, ex-ministros do STF, atuais ministros do STF, a câmera, pessoal, enquanto ele vai citando jurisprudência em cima de jurisprudência, outros processos, outros julgamentos, o Dino ontem teve isso. Falou do Mickey, do Pateta, que ele e falou, ele Então, acha que ele só está certo. Só que tem um aspecto muito curioso, na minha humilde opinião. Inclusive, eu gravei um Reels vindo para cá, falando sobre isso. Você mencionou, Lacombe, agora há pouco, que o Fux, ele, além, você e o Max e o Rafa, além dele argumentar muito bem o julgamento dele, ou seja, a decisão dele como juiz, ele mencionou o Tratado de São José da Costa Rica. Bem, para quem não sabe, quem viola o Tratado de São José da Costa Rica é um violador de direitos humanos fundamentais, porque o tratado é um tratado de direitos humanos fundamentais. Então, o Tratado de São José da Costa Rica, vou falar Rica, né? Costa Rica, ele é um tratado que vários países foram signatários. Então, como o Brasil é signatário do Tratado de São José, acontece o seguinte: ele é um dispositivo infraconstitucional, porque a Constituição realmente está
sempre acima de qualquer tratado, de qualquer lei no Brasil, mas abaixo da Constituição vem o Tratado de São José da Costa Rica, inclusive acima das leis do Congresso Nacional. Aliás, é importante frisar que o Brasil é signatário do tratado. Então, Correto. como o Brasil é signatário do tratado, o que o Fux está dizendo ao mundo? Porque esse julgamento ele está sendo acompanhado em inglês, na Casa Branca. O Departamento de Estado, o Departamento de Tesouro, a Casa Branca, o Departamento de Guerra está acompanhando o julgamento. E eles estão ouvindo um juiz de carreira dizer que os outros ministros, é bom a gente deixar isso claro, um juiz, que também é ministro, está dizendo que os outros ministros aceitaram algo que não poderia ter sido aceito no STF, porque não tem foro. Esse é o primeiro ponto. Ponto 2. E eu não estou aqui falando como jurista, não. Eu estou só repetindo o que o Fux disse. Eu não sei se vai para o ponto 2, porque o ponto 2 que ele citou, a segunda preliminar, tem a ver com a primeira, que é não deveria ser no STF, eles não têm foro, e o segundo é, se fosse no STF, não deveria ser na primeira turma. Exato, era esse ponto que eu ia levantar. Legal. E aí que não deveria de ser na turma, separado, deveria de ser em plenário. E aí, uma vez em plenário, o Fux está dizendo claramente que isso aqui viola direitos humanos fundamentais. Eu ouso dizer, isso aqui não é fonte, tá? Que os ministros que assim não decidirem também, todos serão sancionados pela Lei Magnitsky. Aí você em casa vai dizer assim, pô, Lei Magnitsky de novo, né? Aí vai ter o Dino lá debochando no cartão. A gente não precisa de cartão, a gente não precisa ir pra Disney. Só que tem um ponto que eu quero que você em casa, eu não tô aqui profetizando, não tô aqui dizendo o que vai acontecer, eu estou fazendo uma análise meramente racional. O Brasil, territorialmente, é vizinho e faz fronteira com a Venezuela, país do qual não tem um líder político, mas uma pessoa que está usurpando o poder e é chefe de narcotráfico. Uhum. Se o Brasil tiver ministros da Suprema Corte, não um, mas um monte, que estariam então na lista do SDN dos Estados Unidos, que o SDN é uma lista, né? SDN List, esse é o nome da lista, dos sancionados do Departamento do Tesouro, nós então teremos uma organização criminosa que se encontra na Venezuela e que está em contato com outra organização criminosa que viola direitos humanos fundamentais e está na Suprema Corte. O que é previsível, não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou tratando aqui de probabilidade. Você ter um poder executivo que já avisou que não quer colocar Comando Vermelho e PCC como grupo terrorista, defendendo esses grupos, esse poder executivo, num amanhã não tão distante, pode ser decretado absolutamente irregular e nulo. Ilegítimo. Ou seja, ilegítimo. Então o poder executivo do Brasil pode ser declarado ilegítimo. Eu não estou dizendo que irá, eu estou dizendo que há uma probabilidade. Há a probabilidade do poder executivo brasileiro ser declarado ilegítimo, com, por exemplo, uma possível fraude eleitoral no ano que vem, não sei, mas, sobretudo, porque ele já protege grupos de narcotraficantes que são grupos terroristas. E que, em breve, Comando Vermelho e PCC entrarão na lista de grupos terroristas. E a Suprema Corte lotada de pessoas que foram sancionadas pela Lei Magnitsky. E ontem a Casa Branca disse que usará, inclusive, o poder militar para poder para poder proteger o direito de liberdade de expressão, não apenas nos Estados Unidos, mas também em outros países nos quais os Estados Unidos quer fazer parceria. Então, resumindo, linguagem de boteco, o que o Fux poderia estar fazendo, e essa é a minha leitura, eu não estou dizendo que isso é fato, eu não estou dizendo que isso aqui é o que vai acontecer amanhã, a minha leitura é, o Fux está dando um recado, quando vocês vierem estuprar o Maduro, o Lula e a Suprema Corte inteira, lembre-se que eu ainda sou o juiz e eu não estou com essa galera. A minha leitura é essa. Vocês no chat podem dizer se eu estou viajando, se algum jurista quiser analisar, eu não estou falando em linguagem jurídica, eu estou falando numa perspectiva política e de geopolítica. O Fux está dando um recado. Se esse pessoal todo aqui está em conluio com Comando Vermelho, PCC, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, Cartel de Los Soles, e eles estão querendo proteger barquinho de narcotraficante que está sendo explodido pelo Departamento de Guerra dos Estados Unidos, saibam que eu não estou unido a esse pessoal. Ponto final. Para mim, essa é a leitura que eu faço. O Fux está dando um senhor recado, não apenas para o Brasil, para a Suprema Corte, mas dando um recado para o mundo. Olha, se vocês vierem com o pós-flamejante, o meu vocês não vão ter. Já na primeira preliminar que ele analisou, ele já disse muito claro, anulo o processo por incompetência absoluta.
porque o STF não é competente para julgar esses réus, que não têm foro privilegiado. Digamos que tivessem. Não é um caso para turma, é um caso para plenário. Então está tudo errado, né? Max. Pois é, então, sobre recados, eu fiquei espantado, assim, eu não esperava, porque o Fux deu muitos recados, claramente para o Alexandre de Moraes, tá? Inclusive tem uma hora que ele fala, não vou citar nomes porque eu acho deselegante, né, citar nomes de companheiros, mas assim, ele acabou. Não, ele começou já assim, desculpa, Max, rapidinho. Ele falou, na introdução, falou da importância de o juiz ser imparcial, isento, equilibrado e ressaltou a responsabilidade do STF, que é referência para toda a justiça, como aí aspas para ele, farol de coerência jurídica. Então, como é que você vai considerar que há coerência jurídica quando você tem esse processo? Alexandre de Moraes como vítima, como acusador, como investigador e como juiz. Max. Pois é, então você tem a questão... Tráfico de café aqui. A questão, primeiro, que ele fala ali do foro, que não havia foro privilegiado, e aí ele cita toda a jurisprudência do STF, se não me engano, ele começa em 64. E aí vai citando aquilo ali. O embasamento do voto dele é impressionante. É impressionante, é jurídico. É a primeira vez que você vê um voto jurídico. E a vergonha dos dois que faltam? Meu Deus, é isso que eu tô pensando. O que eu vou fazer? Mas é isso que eu tô pensando. E a cara você viu? Desculpa o termo, né? Vamos levar o clima. Não, mas pode, a turma tá feliz. Você vira cara de bunda dá, né? Cara de... hoje eu não vou implicar com os palavrões, não. Não, mas olha isso aqui, cara. Olha a cara do Dino. Você tinha que ver a cara do Alexandre de Moraes, o Max. Pra melhorar essa cara aí é difícil. Realmente. Mas é aquela cara assim, rapaz, isso aqui não tava combinado. Porque vocês lembram de ontem o Fux colocando o Zanin na parede, o meu seguidor? Sim, sim. Ele falando assim, isso aqui não foi o que a gente combinou, não. Aí o Moraes, não, mas isso aqui é o que a gente já tinha combinado. Não tô falando tô falando da conversa que a gente teve ali na salinha ali atrás. O Fux falou isso ontem. Uhum. Aquela conversinha que a gente teve ali atrás, onde ninguém ia ficar atrapalhando nada, ninguém ia interromper. E por que você não quer interrupção num texto onde você tem um primor jurídico? Por que você não quer interrupção? Na minha cabeça, assim, o pessoal pode achar que eu tô brincando, mas eu não tô, não. Pra mim, é pra não atrapalhar a tradução. Como é que é? Não atrapalhar a tradução para o inglês. Se eu quero fazer a leitura... Para a Europa também. Se eu quero fazer a leitura de um voto, como juiz, e eu não quero uma anta falando Mickey, Pateta, e eu quero mostrar a seriedade do meu discurso, o motivo... Óbvio. O aviso de ontem foi... É óbvio que é para não atrapalhar o raciocínio. Mas um dos motivos, eu não tenho dúvida disso, tá? Isso é uma convicção pessoal. É para não atrapalhar a tradução. A tradução. Você falou da cara ali do Dino, Alan, e o Lacombe sabe muito bem. Tem uma salinha separada de jornalistas ali que estão acompanhando, e a cara do Dino tá bonita perto da cara dos jornalistas. Eles estão odiando esse discurso do Pois é, e aí você percebe que todo mundo ali tem viés. Todos têm viés. Porque, novamente, repito e desafio alguém desargumentar isso. O Fux não dá opinião em nenhum momento do voto. Zero. Não tem opinião. Nem piada. Porque o tempo inteiro nos outros é uma opinião. São interpretações subjetivas de fatos indeterminados. Exatamente o oposto do que deveria ser um julgamento. Porque o julgamento é algo baseado na lei, né, por fatos, de fatos, sobre fatos determinados. Desculpa, que é importantíssima essa informação, não sei se a turma é muita gente que está com a gente, agora 46 mil visualizações simultâneas, 48 foi o recorde, eu acho, naquele dia do 30 de julho da Magnífica, estamos a 2 mil visualizações do nosso recorde. Compartilha aí, deixa o like. Do Conversa Timeline. Mas o Fux, ele não dá opinião, como disse o Max, ele cita jurisprudência, ele cita... processos antigos, julgamentos antigos do Brasil, do mundo inteiro, e quando ele faz comparações, são comparações, quando ele exemplifica, citando, né, antigos casos, assim, deixa tudo muito claro, e é muito importante a gente dizer isso, porque ele falou, por que as condenações do Lula foram anuladas pelo Edson Fachin inicialmente? Por causa de um problema o cara me corrija, por conta não pode, estou aprendendo. Por causa de erro de CEP. Não era para ter sido julgado em Curitiba. Então anulamos tudo. E ele fala,
Ele lembrou a anulação das condenações do Lula, porque ele teria sido julgado no tribunal errado, e disse que o julgamento atual não poderia ter sido julgado, né, no STF. Ou seja, é uma porta para anulação. Se ele não conseguir anulação agora, se o voto dele não fizer diferença, se houver recurso e o recurso não for aceito, é uma porta aberta para anulação. Desculpa, mano.